Do maná do céu para você, bom dia! O maná de hoje, contai-vos. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 8. Vamos lá? Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. 40, versículo 8. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Hoje, quando o Senhor me acordou, ele falou para eu, me levou a ler esse versículo. E quando eu li esse versículo, aqui está falando de José na prisão, que ele interpreta 2 sonhos. O Senhor me levou a ler, e aí, eu já pensei, 40. Falei, ai meu Deus, teste, provação, vamos lá. Estamos na prova, né, Senhor? Mas vamos lá. E aí, falando do 8, é o Senhor levando a gente a viver o novo, né? Sempre para a gente viver o novo, a gente vai ser testado, provado, julgado e crescendo com o Senhor e vivendo o novo que o Senhor tem para nós, todos os dias. E aí foi quando o Senhor me levou aqui, eu falei, é o novo de Deus. Mas aí o Senhor me falou, contai-vos. Enquanto eu li aqui, contai-me o sonho, o Senhor falava, contai-vos. Ou seja, para eu contar. Isso é a terceira pessoa. Porque aqui, José pediu para eles contarem o sonho para ele. Mas enquanto eu lia, o Senhor falou, para aqui. Só que quando eu lia, contai-me, o Senhor falava, contai-vos. E aí foi quando o Senhor falou, maná é contai-vos. Por que contai-vos? Porque sou eu que vou contar. E foi quando, enquanto eu lia, o Senhor me trouxe, um sonho que eu tive essa noite. E ali o sonho é bom, sim. E aí foi o Senhor falando para mim contar o sonho. Era ali o Senhor me respondendo, falando para eu contar o sonho. E aí vocês vão entender por quê. Porque ontem, falando da desobediência, uma das coisas, eu sabia que ontem eu ia ser testada, provada. E foi quando ontem, exatamente o que aconteceu. Porque quando o Senhor falou desobediência nunca mais, uma amiga me mandou antes de ontem, um áudio falando que ela teve um sonho, E ela, como sabe que o Senhor tem me usado nessa graça, ela me mandou falando do sonho dela. E aí, eu ouvi e tal, e falei que eu ia ouvir de novo, e mandei perguntando uma parte que eu não tinha entendido. E quando foi ontem de manhã, ela me respondeu. Só que eu só fui ver depois que eu terminei de gravar o meu maná aqui, o vídeo. E aí foi quando, eu falando ali para ela do sonho, só que eu fiquei na luta com o Senhor. E foi exatamente o maná de ontem. Desobediência nunca mais. Por que o Senhor está falando aquilo para mim? Porque antigamente eu agradava as pessoas, desagradava a Deus. E foi o que o Senhor estava falando comigo ontem, porque eu falei, meu Deus, se eu for falar para ela do sonho, da interpretação do sonho dela, ela não vai gostar. E eu fiquei naquele monte de julgamento, questionando o que ela vai pensar. Ai, meu Deus, Não, Senhor, eu não vou falar, não. Como que eu posso falar de uma maneira que ela não vai ficar chateada? Ela não vai. E eu fiquei ali num monte de questionamento e perguntando, falando com o Senhor, e o Senhor me falava, desobediência nunca mais. Por quê? Se eu fosse agradar ela, falar só o que ela queria ouvir, só a parte boa, eu ia desagradar o Senhor. Então, por isso que o Senhor me falava ontem, desobediência nunca mais. Por quê? Era obedecer o Senhor. Ou eu obedecia o Senhor, ou eu desobedecia. Se eu desobedecesse, era agradar ela. E falava, não, Senhor, eu quero te obedecer. Então, vamos lá, fala para ela. E o falar para ela era exatamente sobre o sonho dela, que o Senhor estava mostrando algo para responder para ela. Era questionamento dela, e o Senhor trouxe um sonho, e mostrando para ela o que ela ia viver, mas ela ia ter que fazer a parte do quê? Do maná de onda, falando exatamente da obediência, e foi o que eu falei para ela, para você obedecer o Senhor, você vai viver o quê? Falei, assiste o maná, falei pra ela. Ela falou, eu vou assistir já, Ela tem assistido todos os dias. E foi quando eu falei pra ela, olha, o 40 é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu falei, o Senhor tá te falando agora, pra você viver o seu sonho, você vai ter que obedecer o Senhor. E nisso você vai viver julgamento, você vai ser testada e vai ter a prova. Falei pra ela. E eu aqui falei pra ela. Aí foi quando, ali falando pra ela, e mais tarde, ela falou pra mim assim, nossa, eu jamais ia conseguir ver dessa maneira, tantos detalhes, porque o Senhor me leva a falar nos detalhes, eu não consigo resumir. E aí o Senhor vai me mostrando e eu vou falando os detalhes. E aí foi quando, eu pensei, meu Deus, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é tudo corrida, tudo pra ontem, tudo rápido, nem todo mundo tem paciência de ouvir. E ali eu fui gravando os áudios falando pra ela, o que o Senhor estava falando, o que era do sonho. Só que depois do sonho, o Senhor foi me falando pra ela os detalhes. E aí, quando ela foi me falando do que ela tem, falado, o Senhor, que ela tem orado, pedindo uma resposta, eu falei, aí, o Senhor te deu um sonho, e hoje Ele tá te dando a clareza. Só que aí eu falei, o maná de hoje é exatamente isso,
Desobediência nunca mais. Eu falei, então, o Senhor tá te falando o quê? Para você viver o que ele tá te mostrando no sonho, você vai ter que obedecer. E para isso você vai viver o quê? O julgamento, o teste e a prova. Falei para ela, né? E aí, quando foi mais tarde, ela falou para mim assim, nossa, muito obrigada por você ter, né, disponibilizado o seu tempo, por você, né, me ajudar, por Jesus te usar, por você, né, me mostrar com tantos detalhes que eu jamais conseguiria ver. Ela falou, eu sou muito grata. Ela falou, só Deus para te recompensar. E eu falei para ela, não precisa me agradecer não, porque eu também tô praticando o maná de hoje. Eu falei para ela, sabe por quê? Eu fiquei muito preocupada em te falar e você ficar chateada. E eu falei, Senhor, se eu falar isso, ela não vai gostar. E eu fiquei na luta aqui com o Senhor, e eu falei, mas eu tive que, ou eu obedecia ao Senhor, porque ele estava falando hoje, o maná hoje é isso, desobedecer nunca mais. E eu falei para ela, se eu agradasse você, eu ia desobedecer ao Senhor. E se para eu obedecer ao Senhor, eu tinha que te falar tudo isso, porque é exatamente o que você também vai precisar fazer, obedecer ao Senhor, se você quer agradar o Senhor. A viver o novo do Senhor. E aí eu falei para ela, eu também tô nessa prova. E a minha prova, eu falei, foi agora, a te falar tudo isso, que nem tudo é legal aí, né? Para você viver o final do seu sonho, você vai ter que praticar a obediência. E é isso que o Senhor tá falando hoje pra gente desobedecer nunca mais. E eu falei para ela, e eu falei para ela assim, então, falei para ela, não precisa me agradecer não, porque eu também tô na provinha aí, essa prova aí é para eu. O Senhor também hoje tá me testando aqui para ver se eu ia agradar você ou ia agradar ele, porque eu sempre agradei pessoas, por não querer magoar, por querer ter amizade, por sempre ter a necessidade de ter alguém. Então isso foi uma das coisas que eu fui tratada aqui. Eu tive que entender, lembra que eu fiquei sozinha para entender que primeiro é o Senhor na minha vida, então hoje é a prova. Ontem foi a prova, tipo assim, vamos ver se agora ela vai ir, né? E eu pensei que ela ia ficar chateada, né? Passou um monte de coisa na minha cabeça, mas ela já estava preparada para ouvir. A partir do momento que o Senhor mandou, é da mesma forma que o Senhor mandou o copeiro-chefe falar para José, da mesma forma que o Senhor fez ela enviar o áudio para mim, é porque ela já estava preparada para ouvir. Mas imagina a minha cabeça, aí vem o julgamento até da gente, não é só as pessoas que julgam, a gente mesmo se julga, porque eu fiquei pensando, o que ela vai pensar, né? Quem é ela para estar falando isso para mim, né? E aí eu tive que falar tudo para ela. E falei para ela, não é fácil, mas melhor você obedecer, que você vai viver tudo isso que o Senhor está te mostrando novo. E aí ela falou, é exatamente isso que eu quero viver o novo, eu quero agradar o Senhor. Isso é para obedecer ao Senhor, amém, vamos lá. E aí foi isso. Então hoje, quando o Senhor falou para mim, contai-vos, por quê? Porque uma das coisas que eu tenho falado para o Senhor é saber a hora de falar. Igual ontem eu fiquei na luta. Senhor, e agora? Eu falo, e faz tempo que o Senhor já tem me mostrado várias coisas para eu falar, e eu tenho relutado para falar para ela, para não deixar ela triste, para ela não ficar chateada comigo, preocupada de magoar, né? Mas aí foi quando hoje o Senhor falou, contai-vos. Aí, por que o Senhor está falando isso? Está respondendo às minhas orações, porque eu quero saber a hora de falar. E hoje, quando ele falou, contai-vos, ou seja, pode contar. Você não quer saber a hora? E para isso eu tenho que saber o quê? Eu ouvir o Senhor. Porque mesmo que tem coisa que o Senhor vai nos dar, vai nos mostrar, e não é a hora da gente viver ou de falar. Tem que saber a hora certa. E quem sabe a hora certa é o Senhor. Então a gente tem que perguntar para ele. E eu tenho que falar, Senhor, me mostra. Eu não quero falar fora do horário, eu não quero falar, mostrar fora, porque aí a pessoa também não está preparada. E o Senhor sabe a hora certa, tanto da pessoa receber, como da gente também entregar. E foi quando o Senhor falou, eu falei, eu sei que o Senhor sabe a hora certa. E aí o Senhor trata a ansiedade da gente, porque aí não é a hora que a gente acha que a gente tem que falar. Aqui o Senhor trata a ansiedade, faz a gente saber esperar, é a hora da gente saber esperar a hora certa. E também nos mostra que quando a gente está na direção do Senhor, a gente não precisa se preocupar. E quando hoje o Senhor falou, contai-vos, tipo assim, hoje o sonho é bom, é só você contar, que tipo assim, ela vai ficar feliz com o sonho, você não está querendo contar, né? Tipo assim, não que eu não queria contar, mas eu queria saber, é a hora, Senhor, eu posso falar? Porque as minhas orações têm sido essa. Tá na hora de eu falar, Senhor? Posso falar? Eu quero saber. E é isso que eu tenho que falar para o Senhor. Senhor, eu quero falar na hora certa. Porque eu sei que a hora que eu falar, a pessoa vai estar preparada para ouvir. Eu não quero falar fora do horário. Porque aí você vai ter paz. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque ontem, depois que eu falei com ela, parece que me deu foi um alívio, foi uma paz. E é tipo, Senhor, eu te obedeci, agora é o Senhor com ela. Eu só falei assim, Senhor, vai na frente, agora é o Senhor com ela. E depois foi benção, porque ela também viu que foi benção para a vida dela. Então, e é isso que o Senhor está falando hoje, contai-vos. O contai-vos é o Senhor dizendo assim, Ele que dá a direção, e a gente só tem que saber ouvir.
E aí, às vezes a gente fica tão limitada por a parte ontem, eu fiquei na luta ontem, né, de falar sobre a interpretação do sonho. O sonho Deus deu para ela, era só eu falar, entende? Mas eu tive dificuldade. E hoje, o Senhor está falando assim, contai-vos, ou seja, o Senhor está me mostrando onde foi Ele que me direcionou e hoje é Ele que está me direcionando. Então, eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? E o Senhor, né, continuará falando e que assim, o Senhor quer que a gente saiba ouvir, porque aí a gente vai saber a hora certa de todas as coisas, porque, como fala, há tempo para todas as coisas, e é isso que o Senhor quer. Se a gente quer fazer o certo, a gente precisa ouvir Ele, que Ele vai falar a hora certa da gente fazer, da gente falar, a hora certa da gente viver, para a gente viver o novo. Isso é crescimento, isso é a gente praticar, né? E aí é a dependência do Senhor também. Vamos lá? Vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, o Senhor fala de todas as maneiras, Pai. E, Senhor, que o Senhor venha cada dia, Senhor, nos levar, Pai, a gente viver o que o Senhor já fala, para a gente ser corajoso, ou seja, ter coragem de saber, Pai, a hora de agir, a hora de parar e a hora de falar também, Senhor, que nós possamos estar na tua direção, saber te ouvir, Pai, na dependência de ti, porque hoje quando o Senhor falou, falai-vos, né, para eu contar, para eu falar, ou seja, é o Senhor dizendo, filha, é eu que estou te direcionando, e que nós possamos, ó Pai, estar atento para a gente não fazer, Senhor, ou falar a hora errada, Pai, porque sabemos que o Senhor prepara também quem vai receber, Pai, e também nos prepara para a hora de falar, para falar a hora certa, Pai, porque há tempo para todas as coisas, o tempo, quem sabe, é o Senhor. Pai, eu te louvo e já te agradeço por esse dia, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, tchau.